Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para o caso que envolveu as vinícolas gaúchas e o setor do arroz, em que o Ministério Público do Trabalho identificou a existência de trabalho análogo à escravidão. O outro olhar de hoje é o olhar do setor produtivo, que sofreu impactos gigantes por um viés, horas de generalização, de condenação prévia por parte das redes sociais, artistas, parte da imprensa, também alguns políticos, importações suspensas, vendas em queda, crise de autoestima numa região inteira, produtores relatando até problemas de ordem emocional e muitas narrativas. Portanto, é um outro olhar sobre esse caso, sob o pressuposto, claro, sempre de que nenhum trabalhador pode ser explorado em sua dignidade humana e de que nenhuma relação de trabalho pode ser contrária à lei. Isso é um consenso entre nós, até mesmo um consenso humanitário. Então, para esse outro olhar, o nosso convidado é o coordenador do Departamento Jurídico da FARSUL, que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o Dr. Nestor Rain, bastante conhecido de todos nós, que tem sido uma voz de prudência nesses casos, também foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Doutor Nestor, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Bom dia aos ouvintes que nos dão o que de mais precioso as pessoas têm, que é o seu tempo, para nos ouvir por algum tempo. É um prazer estarmos juntos aqui para tocar num assunto que não é tão agradável. Esse assunto, só de mencionar qualquer corporação ou empresa, fica um pouco arrepiada, porque é um assunto muito... pode ter, vamos dizer assim, efeitos muito graves e é uma questão infamante a quem é atribuído esse tipo de falha, de forma que é um assunto delicado. Tem riscos de abordagem, né, muito grandes. Doutor, eu queria primeiro entrar um pouco entendendo os dois casos, assim, né? O caso de Bento Gonçalves, né? Foi em 22 de fevereiro, daqueles 217 homens que foram encontrados num alojamento. E também o caso de Uruguaiana, de 85 trabalhadores que foram resgatados de 2 lavouras de arroz, na fronteira oeste do nosso estado, foi no dia 10 de março. Eu queria entender o seu relato, a sua abordagem deste assunto, como um técnico da área do direito do trabalho, enxerga isso, inclusive como a FARSUL tem acompanhado esses dois casos. Bem, nós enxergamos da seguinte forma. Penso que nos tempos que vivemos, e aqui mesmo a Critério, ela trabalha com essa questão de marketing, sabe que qualquer produto precisa ter uma cadeia evolutiva de rastreabilidade, de credibilidade que a recomende. Então, os teus colaboradores, quem trabalha contigo, tem que ser tratado dignamente. O consumidor não quer produtos que advenham de más práticas trabalhistas e produtos que a agricultura trabalha, como, por exemplo, a pecuária, né? Elas querem os bons tratos aos animais que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Sendo assim, há que ter cuidado com essa matéria e é necessário cumprir a legislação trabalhista. Nesses casos, nessas terceirizações dos dois casos, houve uma falha na fiscalização e como há uma responsabilidade subsidiária em relação a isso, as empresas, obviamente... Do contratante em relação ao contratado terceirizado. Exatamente. Quem está recebendo o benefício desse trabalho deveria ter cuidado. Nós temos na nossa instituição trabalhos terceirizados, e eu trabalhei aqui, fui juiz aqui do TRT da 4ª Região, que é próximo daqui, e lá nós tínhamos trabalhos terceirizados de vigilância e asseio e conservação. Quase toda empresa e instituição. E o que se exige? Que se dê conta das normas de higiene e segurança do trabalho, que se dê conta dos recolhimentos dos tributos e principalmente do pagamento dos trabalhadores. E uma preocupação com a integração de que quem vem aqui trabalhar comigo com asseio e conservação tenha companhia com esses funcionários que não são fixos, mas tem que se integrar aos que estão trabalhando ali, participar das festas de fim de ano, enfim, ter esse toque humano fundamental. Quando isto falha, é necessário uma correção de rotas, repensar a situação e não cometer esta infração trabalhista. Bom, entre este fato
E vamos dizer assim, a constatação de trabalho análogo à escravidão vai uma grande diferença. Por quê? Porque essa legislação já nasceu com uma enorme falha. Trabalho análogo à escravidão. A legislação não pode ter essa imprecisão. Porque o que é análogo para um juiz de formação mais, digamos assim, mais à esquerda, e temos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos aqui juízes do trabalho que não obedecem ao uso de termos da CLT, tem uma CLT própria. Para este, 15 minutos a mais de trabalho já é o caos. Hermenêutica própria. Exatamente. Então, precisaria haver maior precisão. Aliás, eu sempre fico preocupado porque eu vejo uma polêmica em relação ao hino sobre uma reclamação em relação à palavra escravo no hino, que tinha o condão de dizer assim, olha, são pessoas aprisionadas. Pode ser escravas brancas, pode ser presas de guerra, pode ser a escravidão africana, que foi realmente algo infamante, e eu entendo até certas posturas, porque realmente foi uma página horrível da história, né? Há toda uma indignação com isso, e não há uma indignação com infração trabalhista ser comparado ao trabalho escravo, porque não é a mesma coisa. Agora, quando ele tem os elementos de contenção da pessoa por dívida, pessoa impedida de ir e vir, isso é acompanhado de uma série de requisitos, pode haver e já houve trabalho escravo. O Rio Grande do Sul contribui com menos de 4,7% dos casos do Brasil. E no campo, esse é o primeiro caso que eu enfrento esse ano, eu faço 40 anos que eu estou na Farsul. E já esses proprietários rurais de Uruguaiana já estão fora dessa classificação, porque foi eleito como empregador direto a BASF, e eles vão pagar esses empregados, mas sem o reconhecimento do trabalho análogo ao escravo. E não sei se a BASF vai recorrer ou não em relação a esse tema, em relação a cunhar essa expressão análogo ao trabalho escravo. Isso é um problema da BASF, problema da indústria. Virou um problema da BASF. E eu não posso também falar por ela, porque não conheço esses detalhes. Mas os produtores certamente não utilizaram trabalho análogo ao escravo, mas eles cometeram uma infração de trabalho, pelo qual eles vão pagar o preço. E no caso de Bento, a Polícia Federal também já está dizendo que não houve crime, também migra para uma infração. Pois é, aí eu chegava nesse ponto. Bento, lá nesse caso da Serra, a Polícia Federal chegou à conclusão que não pode indiciar ninguém porque não há uma terceirização mal feita, que é a nossa posição. E lá houve uma pressão inaudita, a chamada lacração, a empresa ficou torpedeada todo dia por isso, impedida de exportar pela PEX. Todo o setor também. Todo o setor. Aí passou depois até para vinícolas que nem utilizam o trabalho terceirizado, são vinícolas próprias com empregados fixos, e depois passou para a Serra em si, que aí tem um conteúdo político em função de afinidade com determinados candidatos, e também o pano de fundo de tudo isso diz respeito à questão do combate à terceirização. Se quer acabar com a reforma do presidente Temer, se quer acabar com a terceirização, então há essa pressão inaudita para que se volte atrás, porque de repente o Brasil todo se tornou um amplo campo de trabalho escravo, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, todo dia tem uma manchete nova sobre esse tema. E como há uma parte expressiva de mídias importantes com um jornalismo militante, com muita preocupação de provar que há, e nenhuma preocupação em ouvir uma opinião dissonante, uma opinião que não feche com o que alguns meios de comunicação, porque eu não sou de generalizar, acho que isso não se deve fazer, e realmente é assim, querem que esse figurino seja vestido. Então há inadequações. O Brasil, aliás... Porque é uma acusação que exige apuração, mas exige prudência, porque é uma acusação... Porque é muito infamante. Chamar alguém de escravagista, de utilizar trabalho análogo à escravidão, ou chamar alguém de racista, é uma coisa que marcará essa pessoa para o resto da vida. Então se requer dos meios um mínimo de prudência. Veja só como fica agora a situação da Serra, que a Polícia Federal reconheceu que não há... alguém dirá, não, mas há a independência entre o reconhecimento da esfera penal e o reconhecimento da trabalhista. Sim, mas se não houve os requisitos da esfera penal, dificilmente ocorrerão na esfera trabalhista. Mas eles já assinaram o TAC. E de qualquer modo, do penal é muito mais grave, né? Já assinaram o TAC. E aí vem a questão da aplicação da novilíngua, né? Trabalhadores resgatados. Resgatados do quê, cara pálida? Vou falar o caso de Uruguaiana. Transporte irregular, não dormiam no local de trabalho, construiu-se uma reportagem mostrando um alojamento que não era das fazendas onde esses trabalhadores estavam, e a contratação feita pela BASF não previa fornecimento de alimentação nem de moradia, o que é lícito do ponto de vista da legislação
trabalhista. Se pode contratar pessoas fornecendo-lhe a alimentação e outras não. No meu caso concreto, posso dizer isso, tem funcionários que trabalham aqui no nosso interior, que trabalham e recebem casa e recebem alimentação. Às vezes eu digo que outros recebem sua casa, outros sua alimentação e outros moram na cidade, vêm com a sua motinha, vêm com o transporte público, final do dia vão embora. E aí é evidente que uns recebem sem nenhum desconto e outros recebem desconto por alimentação e habitação, ou até o empregador pode fornecer esses dois elementos sem descontar-lhes nada. Tudo pode acontecer. Apareceram ali, Mas é lícito. certo, relatos, doutor, acho que me parece especialmente no caso de Bento, de surras com cabo de vassoura, mordidas, choques elétricos, ataques com spray de pimentas, más condições no alojamento, que seriam realmente situações degradantes nesse caso. Sim, pois veja bem, o que é o Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho, judicializada essa questão, é uma parte como qualquer outra. O Ministério Público disse, mas ele tem que provar. O empregador na serra ou o empregador lá no campo, ele tem que provar. Então, a simples alegação, isso não passa a ser verdadeiro. Isso tem que ser provado e comprovado. Tem surra, tem alguma filmagem, tem alguma... além da prova testemunhal, tem alguém que possa atestar que isso realmente aconteceu, tem marca das lesões, enfim, para se conduzir uma situação dessa e aceitar isso tem que haver uma prova. Mas claro, o senhor reconhece que a ser verdade é muito grave. A mera alegação, ela não deve ser aceita de inopino como verdadeira. Mas pode ser verdade, mas tem que haver prova. Não basta dizer assim... Tá, o devido processo. Veja o caso que aconteceu em Uruguaiana. Lá havia uma acusação no primeiro momento que as pessoas usavam agroquímicos ou agrotóxicos, como queira, porque são produtos realmente que precisa ter muito cuidado a manipular, EPIs, que para a expressão individual bastante rigorosa. Uma pessoa vestida para aplicar agrotóxico é um astronauta, né, em termos de proteção ao corpo e às vias aéreas e a tudo. Que é algo que as pessoas aplicavam agroquímicos com a mão. Se alguém apanhar um agroquímico com a mão, ele vai morrer a médio prazo e está internado. Tal. E depois de que teria havido uma chuva de agroquímicos. Em cima das pessoas. A aviação agrícola é usada nos nossos trabalhos para lançar sementes ao solo, que são semeadas de forma dessequenciada já com culturas implantadas. Aí depois se colhe alguma coisa e já está nascendo uma outra cultura, principalmente nas questões de pastagens. Você acha que a aviação agrícola, que é um ramo florescente da aviação do Rio Grande do Sul, ia lançar agrotóxicos sobre 20, 30 pessoas numa lavoura? Os voos de aviação agrícola são voos rasantes, são voos rasos. Tu enxerga perfeitamente quem já entrou no avião. Isso aqui é uma questão de coragem também, que o avião Sim. bem frágil. Tu nota tudo que está acontecendo ali. A pessoa não faria isso porque os pilotos não são delinquentes para fazer algo assim. Então, são coisas inverossímeis que vão sendo ditas e que causam nas pessoas a vontade de estabelecer a ampla defesa e o contraditório. Por exemplo, não é possível que se use a palavra resgatar. Essas pessoas em Uruguaiana não estavam em lugar ermo, elas dormiam na cidade ou em outros locais. Lá tem transporte público regular, ao final do dia todos se retiravam. Resgatar do quê? Quer dizer, Então há uma novilíngua para provar uma tese. o senhor é dos primeiros que eu vejo questionar, inclusive, o enquadramento dessas duas situações fáticas, questionar, pelo menos, no caso de trabalho análogo à escravidão. Talvez o senhor está dizendo que talvez nem seja isso, inclusive, é isso? Não, eu estou afirmando que os produtores rurais de Uruguaiana não exploraram trabalho análogo à escravidão. Estou afirmando, não há nenhuma hipótese de eles terem feito isso. Em relação à própria BASF, eu não posso referir, porque ela é uma indústria importante, tem seu corpo de advogados, nem imagino qual seja a linha de argumentação que eles têm, então eu não posso falar, mas eu posso falar para os produtores rurais. Porque essa imputação já veio para o agro, já veio aquela exploração do nome, etc. Então eu posso afirmar. Em Caxias eu não atuei diretamente naquele caso, mas me chama a atenção que a Polícia Federal, do alto de sua competência, acho que no Brasil tem duas coisas que funcionam muito bem nesse mar de tantas coisas que nós reclamamos em competência. É a Receita Federal e a Polícia Federal. São duas organizações, falham também, como todos, mas o índice deles de apuração é alto.
e de boa credibilidade. Se a Polícia Federal está dizendo que não houve, olha, acendeu todas as luzes no painel. Há uma advertência aí. E aí o senhor falou, passou agora a Apex Brasil, né, que é um órgão para promover o produto brasileiro, e impediu as importações até a finalização das investigações. Eu queria uma avaliação mais detalhada sobre essa medida e a abordagem do governo federal, dos governos sobre esses casos. Pois é, esses casos de trabalho análogos à escravidão, por infamante que são para as pessoas, a todos nós revolta, todos que estamos aqui, revolta a uma situação dessa, mas que pessoa seria tão desalmada, tão desumana, para submeter um ser humano igual a si a uma situação como essa. Então, as pessoas querem se ver livres logo desse tipo de agenda ruim e não têm a paciência nem para ouvir o contraponto, nem para aguardar uma elucidação serena dos fatos. Se o fulano disse, é porque é. E eu acho que não pode ser assim. Eu acho que a formação de advogados e até de jornalistas, mas eu não estou aqui porque eu não sou censor de empresas jornalísticas, né? Deve ser de sempre duvidar e oportunizar que as pessoas possam explicar. Agora, aceitar como verdadeiro. E no caso da Apex, defendeu o produto brasileiro. E a Apex quis defender o produto brasileiro até por essa sanha que existe. Aí já teve gente aproveitando, Benedito da Silva, dizendo, não consumam esse suco. Aí vem o aproveitamento político da situação, né? Mas causa, sem dúvida nenhuma, a falta de raciocinar com prudência e de estabelecer em relação aos fatos um tempo para ampla defesa e para a sua apuração, traz todo esse assodamento ou esses reflexos muito danosos que nós vemos aí. Porque eu pergunto agora lá em Caxias, foi dito que não era, que a Polícia Federal disse isso. Tudo se encaminha para a judicialização e penso que em Caxias as coisas são um pouco diferentes do que foram ditas. Mas vamos esperar que serenamente o judiciário resolva. Agora, depois de resolvido e entendido que não há trabalho análogo ao escravo, quem recupera o prejuízo dessas vinícolas aí? Porque já lá em Uruguaiana já se queria estender esse assunto para todo o campo, para a lavoura de arroz, aí já ia o produto arroz que é exportado, já teria problemas na exportação. Quer dizer, como fica esta situação? Eu sempre conto uma história interessante. Em Pelotas, há mais ou menos uns 20 anos, foram furtados 9 lingotes de ouro de uma pessoa lá, que trabalha num daqueles mercados lá de Pelotas. E aí perguntaram a ele, te roubaram, tu vais dar queixa? Diz ele, não vou dar queixa. Eu vou absorver o prejuízo pelo seguinte, se eu anunciar isso aqui, daqui a 20 anos vão dizer assim, esse aqui é aquele turco que está envolvido no furto de ouro. Certo, Aí já é um assunto que só de... É um dano reputacional que a gente chama. Dano reputacional. Então, assim, as pessoas se atemorizam com essa situação. E hoje nós vivemos esses tempos, né? Em que tudo é assodado, tudo é consumido apressadamente. As sentenças são rápidas. As sentenças são sumárias. Agora, só o seguinte, né? O Humberto Eco dizia que as redes sociais deram voz aos imbecis. Mas as pessoas fazem uma reflexão. Sem dúvida, eu penso que realmente as redes sociais são complicadas. Já tive Twitter com 12, 14 mil seguidores, não aguentei. Desistiu. Twitter é guerra. E desisti porque eu não soube administrar. Talvez eu soubesse, eu teria ficado, mas não quis mais. Agora, que as redes sociais façam isso, eu compreendo que é um território de ninguém e com uma credibilidade limitada. Agora, quando o jornalismo denominada, o jornalismo que tem CPF, que tem CNPJ, que tem endereço, também começa a praticar a má informação, aí é complicado. Eu queria lhe perguntar sobre isso. O senhor é crítico sobre a abordagem da imprensa, de um modo geral, nesses casos? O senhor acha que faltou prudência, faltou contraditório? Não só nesses casos. Mas nesses especificamente? Claro, totalmente. Faltou uma certa cautela. Dizer, olha, as pessoas são inocentes até prova em contrário, vamos ouvir todas as partes, vamos ouvir pessoas que conhecem esse tema. E aí o público ouvinte ou telespectador vai tomar formar o seu juízo de valor. Mas houve uma enxurrada de informações vindas só de um lado interessado em que essa roupagem fosse a definitiva. É aquele assunto, quando tu diz assim, eu sou contra o Chaves, sou contra o Boric. Mas o Pinochet era a favor. Não, eu não gosto do Boric, e menos ainda do Pinochet. Quer dizer, o sujeito quer te vestir uma roupagem, quer te vestir um figurino, né?
Quando tu é contra o governo federal, porque tu era bolsonarista, sim, mas tem 37 milhões de pessoas que não votaram no Lula e que não votaram no Bolsonaro. Agora, essas pessoas que reclamam do governo federal, elas já são do discurso do ódio, etc. e tal. O que está havendo agora aqui no Brasil, né? Ontem manifestações. Mais ódio do que Quer Lula. Moro, CF, Quer se e não sei o que, quer me vingar e tal. Nós estamos O construindo. amor venceu, Nós estamos construindo um país que se pacifica, um país sem nós contra eles, um país onde o amor venceu o ódio? Ou nós estamos mais próximos de proceder novamente gasolina no incêndio. esse dilema da polarização constante que torna a vida muito aborrecida, né? Eu tenho uma atividade no Uruguai, país que sou residente, eu tenho identificação de lá, carteira de motorista, enfim. O Uruguai, por exemplo, só para dizer que o Uruguai nunca questionou as vacinas. Nunca ninguém lá falou em cloroquina. Isso tão bem, eu te recomendar que você toma. Aqui se criam situações que, francamente... Deixa eu te perguntar, como alguém, como um produtor rural, essa questão dos safristas, doutor Nestor, como é que é? É uma necessidade de contratar safristas para algumas produções? Claro. É uma situação específica de necessidade de mão de obra. Tem um aspecto da sazonalidade. Por exemplo, explica isso para o leigo da por cidade. Exemplo, na uva, nesse azeite de oliva que o senhor usa em casa, seja ele comprado de outros países, principalmente da Espanha, e os azeites de oliva de grande qualidade, que são elaborados aqui no Rio Grande do Sul, chega o período da safra. E se precisa de um número bastante grande de pessoas para que essa colheita comece. Para que isso aconteça, se precisa ou fazer contratos de trabalho por safra, formalizados legalmente, com todos os direitos concernentes, ou se pode apanhar a mão de obra, uma mão de obra terceirizada de quem tem uma força de trabalho que está recebendo seus salários, os seus direitos trabalhistas, para trabalhar nisso. O que pode haver e pode acontecer e não deve acontecer? É se apanhar informalmente pessoas, pagar, por mais que se pague bem, fazer isso sem a devida formalização. Isto gera um grande problema. Porque muitas atividades humanas requerem trabalho sazonal. Depois essas coisas... E muitas pessoas também no interior do estado, Kleber, elas são pequenos produtores, pequenos proprietários rurais que trabalham em lugares muito pequenas e que essa sazonalidade é importante. Precisam do apoio Porque uma pessoa que colhe oliva, por exemplo, quando chega ao final de um mês, ela ganhou lá 5, 6 mil reais. E ela ganhou alimentação, ganhou tudo e tal. Para ela é muito importante esse recurso durante 2 meses. Faz para ele um lastrinho para os 10 meses, mais 1.200 para cada 10 meses que tem toda uma... Ele lá plantando feijão, tendo sua vaquinha. Cadeia de fornecedores também, o cara que transporta. Claro, tudo. Mas quer dizer assim, é importante para as pessoas ter esse tipo de trabalho e é importante para as empresas. Sendo importante para as empresas e para o trabalhador, tem que se tomar um cuidado para que isso seja feito bem orientado, seja feito legalmente. A abordagem, eu queria lhe ouvir, como um ex-ministro, inclusive do MPT, né, do Ministério Público do Trabalho, lhe parece adequada do ponto de vista da exposição desses casos? Estão fazendo o papel deles de fiscalizar, mas o jeito de abordar publicamente é adequado ou também tende ao exagero, a uma pré-condenação? Caberia também para o MPT mais prudente? Não, até nós tínhamos, eu havia telefonado para o procurador-geral aqui para nós nos encontrarmos, ele cancelou esse encontro, mas talvez em outra ocasião a gente converse. Né? Eu acho que é uma instituição importante ter o Ministério Público do Trabalho, além do Ministério do Trabalho. Isso significa uma atenção com o trabalhador. Eu obviamente, não posso, hoje como advogado, ensinar como uma instituição dessas vai estabelecer o seu trabalho. Mas posso dizer com certeza que a forma de exposição dos fatos deve-se ter um certo cuidado. Porque veja só, o caso de Uruguaiana, o próprio MPT divulgou esses fatos que está aí. Um auditor... A informação preliminar saiu. A informação preliminar veio com estas falhas, que já inculcam na pessoa, que agora o próprio MPT aceita só como subsidiariedade, portanto, não há nenhuma hipótese desses dois produtores serem enquadrados em trabalho análogo à escravidão. Um já assinou, inclusive, o JETAC, mas assinou porque ele terá
o reconhecimento de que ele não usou o trabalho análogo à escravidão. Não é ele o culpado de um trabalho análogo. E o próprio MPT já disse que o empregador direto é uma empresa. Então, eu quero questão trabalhista. Então, assim, ó, antes de ter um pouco mais de desvendar as situações, tem que se aguardar um pouquinho, né? E tem também o perfil de quem audita, né? Eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas sempre que vem essas questões para mim, eu vou para as redes sociais e ver quais são as inclinações dos auditores. E quase sempre dá bingo. E eu tenho printagens surpreendentes. Acontece também em outras áreas. Certo. Mas eu sei do que hoje com as redes tudo se sabe. No jornalismo também. É porque eu digo, às vezes a gente senta no banco das isenções, né, da isenção. Viver é um ato de não isenção, né? Todos temos nossas preferências, nossos lados. Julgar, não existe imparcialidade total, nem no judiciário, nem na imprensa. Ninguém está nesse Olimpo, né? Porque todo mundo está vivendo. Quando eu integrei o Poder Judiciário, eu me vi em circunstâncias assim, de olhar para a capa de um processo, era lá o Kleber. Eu não posso julgar isso, porque eu penso no Kleber, meu amigo, não vou julgar. Tem outro. Quando tu vai julgar, tu tem que estar absolutamente... O processo não tem capa, mas tem. Às vezes é uma pessoa com quem tu não tem grande afinidade ou simpatia, isso interfere na tua capacidade do teu tirocínio para julgar. Te afasta, é o melhor a fazer. Como é possível hoje? Que exemplo nos dá o Supremo Tribunal Federal? Por exemplo, essa derrubada da lei que impedia as estatais de serem geridas por políticos por parte do ministro Lewandowski. Acho que o ministro Lewandowski, pela ligação que tem com o presidente Lula, que tinha com a falecida Marisa, ele podia proferir uma decisão como essa, ele não tinha que se dar por impedido desse processo. E em vários casos, o ministro Toffoli, que ele próprio era acusado de determinado tema, e ele mesmo julga um processo que envolve a si mesmo. Então, a gente começa a ficar um pouco preocupado com os desígnios das nossas instituições. É uma situação bem complexa. Tem a transparência e tem o excesso de exposição, né? Que são dois limites bem... Agora, no jornalismo é fácil. Fácil não, menos complexo. Porque os jornalistas opinadores, que têm coluna de opinião, eles podem ter a opinião que eles quiserem. Todas elas se justificam que sejam publicados. Agora, pelo menos, o cerne daquela notícia que introduz um determinado aspecto do plano, precisa haver uma certa fidelidade. A forma de contar até, porque todos somos humanos, uns no espectro político mais à esquerda, mais à direita, centro-esquerda, centro-direita. Todos nós temos lugar. Mas que a pessoa perceba que os fatos, em geral, foram narrados. Agora, quando se sonega o fato, é complicado. Quando se dá um fato, um peso, muito forte, e ao outro fato, outro peso, nós temos exemplos aí. Emendas secretas. Isso é uma barbaridade, uma picaretagem. Aí vem um novo governo e continua a prática de emendas secretas, só que a repercussão de mídia é 10% do que foi em outra ocasião. E se chama de emendas do relator. Então se dá uma nova roupagem, uma nova... E as pessoas veem, né? Muitos ficam incomodados, porque as pessoas estão vendo e estão julgando também o próprio jornalismo. Então, eu falo até nos nossos encontros, com algum desgosto de alguns, eu sei. Se nós não pudermos ter autocrítica, não tivermos autocrítica, então morreu o próprio jornalismo. Eu queria terminar lhe ouvindo. Como é que o senhor acha que vai ficar os setores produtivos, esses dois especificamente, em relação à imagem e o que a Farsul está fazendo para defender? Faltou um pouco de porta-vozes de defesa e como é que a Farsul vai lidar com isso? Não, a Farsul teve uma dificuldade para ser ouvida de bastidores que eu prefiro não me adentrar, porque é uma questão que o presidente tratou diretamente. Nós temos dificuldade de ser ouvidos, não. Foi uma questão de que nós não precisássemos. Nós, na ocasião que soubemos, nós procuramos esses proprietários, procuramos a empresa, nos colocamos à disposição, conversamos com os advogados das empresas, com as pessoas que geriam a imagem desses setores, além do próprio Farsul, que representa o setor rural, e trabalhamos imensamente. Agora, esses trabalhos se fazem em bastidores, conversando, orientando os produtores, né? E aí a gente tenta influir, de repente abre um clarão e a gente tem a oportunidade de dizer alguma coisa. Aí causa algum espanto, porque até então as coisas vinham tão certinho, era trabalho escravo mesmo, mas agora não é mais. Então, e esse assunto pode ter outras reviravoltas, nós não sabemos. Mas o que a gente pede sempre é isso, cautela, calma, cuidado. E a Farsul vai continuar ao lado dos produtores. Nós somos uma instituição que tem somente convenções coletivas com os sindicatos trabalhadores, não temos nenhum dissenso que tenha chegado ao judiciário trabalhista.
portanto nós temos uma relação muito qualificada. Nós temos grupos itinerantes de advogados orientando os nossos sindicatos no interior, os produtores em relação aos contratos como deve ser feito. Vamos intensificar esse trabalho. Não achamos que somos perfeitos, temos muito a evoluir, mas é essa a nossa contribuição a dar. Merecemos punições quando errarmos, mas as punições têm que ser na forma da lei. Tentativa de homicídio não é homicídio. Perfeito. Doutor Nestor, querido amigo, o senhor emprestou um outro olhar para esses dois assuntos que movimentaram muito o Rio Grande do Sul nos últimos meses e eu queria te agradecer por isso. Eu espero que os óculos de quem nos ouve tenha, vamos dizer assim, contribuído também para um outro olhar. Kleber, é uma satisfação estar num programa teu, com a credibilidade que tem, discutir com os convidados que tu trazes aqui, sempre com assuntos momentosos e palpitantes. Estou sempre à disposição e foi, para mim, um tempo ganho. Valeu, André. Igualmente para nós. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.